Médica baleada na cabeça durante uma suposta tentativa de assalto não resiste aos ferimentos. A morte foi confirmada às 4h50 da tarde. Milena Gotardi estava na UTI de um hospital particular de Vitória. E a Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de matar a médica. O crime aconteceu no estacionamento do Hospital das Clínicas em Vitória. Milena Gotardi foi atingida na cabeça. Universitários e colegas de trabalho protestaram, querem mais segurança no UCAM. Na frente do hospital onde Milena estava internada, levaram balões brancos, um pedido de paz. O Sindicato dos Médicos cobra providências da direção do hospital. Maior ladrão de cargas do Espírito Santo é preso em prédio de luxo em Vitória. Ele é acusado de pelo menos 12 crimes, inclusive o roubo milionário no aeroporto da capital. Dentista é assaltada e tem maleta de trabalho roubada pelos criminosos. O prejuízo chega a R$10 mil. Vendedora dá surra em assaltante de celular. A vítima estava com a filha no colo quando foi abordada. 3 pessoas morrem e 4 ficam feridas em acidentes no estado. Em um ato de desespero, mulher acorrenta o próprio filho viciado em drogas. O jovem foi ameaçado de morte por arrumar confusão na rua. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Médica baleada em estacionamento de hospital não resiste aos ferimentos. Milena Gotardi estava internada na UTI de um hospital particular e a morte foi confirmada às 4h50 da tarde. A Polícia Civil divulgou o retrato falado do suspeito de matar a médica. Nesta tarde, a Polícia Civil divulgou o retrato falado do homem suspeito de atirar contra a médica oncologista Milena Gotardi Tonini Frasson, de 38 anos. Ela foi baleada no rosto na noite de ontem, no estacionamento do Hospital das Clínicas em Vitória, depois de sair do plantão. Nós não falamos absolutamente nada, não fizemos nada, não reagimos a nada. De repente, ele tirou a arma e já soltou 3 tiros. Ela, pela posição que ela caiu, eu acho que ela estava virando de costa, porque ela caiu de frente. Aí quando ele, na mesma hora, deu aqueles 3 tiros rápidos, montou na moto, que a moto já estava parada, também perto ali do carro dela, e já desceu a ladeira 1000, assim, com a moto. Aí quando eu olhei para ela, que eu falei, Milena, levanta que ele já foi, que eu toquei nela e eu vi que ela não mexia. Aí eu fiquei desesperada. Esta funcionária, que trabalha no UCAM, sofreu recentemente uma tentativa de assalto no mesmo lugar em que a médica foi baleada. Fui pegar meu carro aqui nesse mesmo estacionamento onde ocorreu, o indivíduo adentrou o meu carro, puxou meu freio de mão e abriu a porta do carro e tentou me arremessar para fora do carro. E eu, apavorada, comecei a buzinar, gritar muito e buzinar. E ele tentando me arremessar, lesou meu ombro. E aí ele não deu tempo porque tinha várias pessoas estacionando o carro e vieram todos ao meu socorro, né? Uma realidade que tem feito parte do cotidiano do hospital. A cada dia eles estão ficando mais ousados. Já roubaram um carro aqui no nosso estacionamento de dia, 1h da tarde. E isso tem acontecido várias vezes aqui no nosso hospital. E que deixa inconformado quem precisa frequentar o espaço público. Este aqui é o hospital público de referência do Espírito Santo. É um absurdo ele estar do jeito que está. São centenas de profissionais e mais do que centenas de profissionais. São centenas de profissionais que são seres humanos e são milhares de pacientes todos os dias aqui. É um absurdo esse hospital chegar do jeito que ficou, com uma transferência de responsabilidade. Nós estamos cansados dessa politicagem. Nós queremos resolução. O Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos afirmaram que o crime cometido contra a oncologista foi uma tragédia anunciada. O presidente do sindicato colocou toda a responsabilidade do fato na gestão do hospital. Eu digo para vocês que a responsabilidade é da direção. A direção, ela tem que fazer um planejamento melhor, ter um olhar não só para a gestão interna, mas também lembrar que existem pessoas, cidadãos,
pais de família, entendeu? Que ali trabalham e que precisam ter essa cobertura dentro daquela área federal. Independente do desfecho desta história, o sindicato afirmou que vai cobrar soluções para a falta de segurança no UCAM, já que, do ponto de vista da Constituição, o responsável pelo hospital é a União, ou seja, o governo federal. Nós vamos ver diretamente com a EBSER em Brasília e também nós estaremos em contato com o Ministério da Saúde para saber quem terá essa responsabilidade de dar uma liberação de recursos de urgência para poder resolver esse problema de segurança dentro do Hospital das Clínicas. No meio da tarde, familiares e amigos da médica foram até o hospital em que ela está internada, em Itararé, também em Vitória. Segurando balões brancos, eles oraram e pediram o que os capixabas mais almejam: paz. Nós tentamos falar com a direção do Hospital das Clínicas, mas não conseguimos. Está na cadeia o maior ladrão de cargas do Espírito Santo. Um dos crimes cometidos por ele foi o roubo milionário a uma empresa no aeroporto de Vitória. Alcenir Pereira dos Santos, de 38 anos, foi preso quando saía de um apartamento de luxo em Jardim Camburi, Vitória. Com ele, a polícia apreendeu máscaras, chaves de veículos e quase R$150 mil em cheques. Alcenir já foi preso 12 vezes por envolvimento em roubos de carga. Em julho desse ano, ele e os comparsas levaram R$90 mil em botijas de gás de uma empresa da Serra. O outro crime foi no aeroporto de Vitória em 2014. O bando que Alcenir fazia parte levou mais de R$1 milhão em celulares. Agora ele foi levado ao presídio. Dentista é rendida por bandidos armados e tem maleta de trabalho roubada. A jovem calcula um prejuízo de mais de R$10 mil. Uma jovem dentista de 23 anos sofreu um assalto na Avenida Rio Branco, em Vitória. Ela caminhava rumo à casa de uma amiga quando suspeitou de 2 homens em uma moto. Eu desconfiei, mas sei lá, achei que estavam estacionados. E aí eu dei 2 passos assim, mais ou menos, frente à moto. Um desceu, apontou a arma para mim e puxou minha bolsa. A vítima ficou aterrorizada ao pensar que poderia morrer naquele momento. Ele só puxou minha bolsa. E aí eu vi a arma na hora, me assustei e segurei a mala. Nisso que eu segurei a mala, ele viu que eu me preocupei com a mala bastante e puxou a mala também. E aí eu segurei a mala e o cara que estava dirigindo a moto ficou gritando: mata ela, mata ela. E nisso eu me assustei mais ainda. Dentro da mala que a dentista não quis soltar estavam os materiais de trabalho dela. Alguns a vítima ainda nem terminou de pagar. No total, o prejuízo passa dos R$10 mil. Na minha mala tem todos os pertences que eu uso para trabalhar, como eu sou dentista, né? E eu trabalho em várias clínicas, eu não tenho clínica própria. Então, eu estava tudo dentro dela para eu carregar, para poder fazer os atendimentos. Então, eles levaram, eu não sei nem como eu vou fazer para recuperar, porque sem ela eu não consigo trabalhar. E sem trabalhar também eu acho que eu não vou conseguir recuperar o que tinha, né? Apesar do local ser movimentado e o horário não ser tão tarde, a dentista foi assaltada. Ela reclama da insegurança. Hoje está muito difícil, assim. A gente até tentou procurar viaturas por perto na hora que eles chegaram, mas a gente também não encontrou nada. E ali é muito próximo também de lugares mais perigosos, né? Então a gente não conseguiu achar, assim que eu pedi ajuda, né? A gente não conseguiu achar ninguém para ajudar, assim. Vendedora dá surra em assaltante de celular. A vítima estava com a filha no colo quando foi abordada e, após ser agredida, foi atrás da criminosa. Brigou com a mulher até a chegada da polícia. Bastaram apenas alguns minutos para a vítima cruzar com a ladra que tinha batido nela. A vendedora de 27 anos não pensou 2 vezes, partiu para cima da criminosa. Foi questão de pouco tempo assim que eu cheguei lá, já tinha perdido todo mundo, já não sabia onde que eu estava procurando minha mãe. E eu esperando minha mãe no bar, ver se aparecia. Quando eu olhei para a rua, ela estava passando. E na hora H, eu não podia chegar para conversar com ela, né? Foi na hora H, foi pular em cima dela e a gente saiu nos tapas. O que a ladra não imaginava era que a vítima, de pouco mais de 1,5 m e bem magrinha, tinha curso de autodefesa. Fiz aula de defesa quando eu trabalhava à noite. E como eu andava muito sozinha à noite, saía tarde de serviço, então a gente sempre tem que ter, né?
E na aula de defesa não precisa ter tamanho, né? Só você aprender. As vítimas tinham acabado de sair da igreja. A vendedora estava acompanhada da mãe e de 2 filhos, um deles ainda de colo. Eles chegaram a passar pelo casal de criminosos, mas não perceberam que estavam sendo seguidos. Chegando aqui nessa esquina, o bandido que estava armado anunciou o assalto. A vítima já estava entregando a bolsa quando a companheira dele resolveu agir com as próprias mãos. O motivo da revolta não foi nem o assalto em si, mas a atitude covarde da bandida de agredi-la com a filha no colo. Mãe e filha chegaram a cair no chão. A raiva foi mais porque se não tivesse feito nada, eu não ia nem ligar para um aparelho, a gente compra. Agora, eu com a criança no colo e a mulher ainda chegar por trás de mim, a minha raiva maior foi essa. Daiana Ferreira Rosa da Silva, de 22 anos, que estava com o celular roubado na cintura, foi indiciada pelo crime e encaminhada ao presídio. A vítima ficou satisfeita com a prisão. Se orgulha de ter ajudado a polícia, que, na opinião dela, não tem dado conta de tantos bandidos por causa da atual legislação. Se a lei não melhorar, não adianta. A polícia faz o trabalho, mas a lei solta. Então, infelizmente, depende tudo da lei, né? Se tivesse uma punição melhor, não estaria do jeito que está. Quem tiver informação do comparsa da criminosa, ligue 181. Mãe acorrenta o filho viciado em drogas. O menino quebrou parte da casa e ficou internado, mas já fugiu 3 vezes de clínicas de reabilitação. Meu coração está aqui doendo. Eu não durmo, meu filho, assim, eu não durmo, não. O choro é de uma mãe que luta há 6 anos contra o vício do filho pelas drogas. Durante um período de falta dos entorpecentes, o jovem chegou a agredir uma criança. Cansada da situação, Dona Maria, de 46 anos, foi obrigada a acorrentar o filho de 18. Tudo isso para que ele não fosse assassinado nas ruas. Porque ele agride a gente, ele agride para baixo dele. Ele já correu atrás desse com uma faca para matar. Ele fala de matar meu irmão, que é o tio dele. E assim, a situação é essa. E perturba os vizinhos, tudo aqui. Esse vizinho, tudo aqui é perturbado por ele. Ele joga pedra, ele quebra a janela, ele joga pedra dentro de casa, ele tem que pegar uma criança. Só Deus. Aí ele sai para a rua, ele agride alguém. O jovem foi internado 3 vezes em clínicas de reabilitação. 2 ele fugiu e só apareceu dias depois. Quando volta para casa, são dias sem paz. Em momentos de surto, ele chega a destruir o telhado. A residência já está sem portas. Janelas foram retiradas e deram lugar a pedaços de madeiras. Aí assim que ele começou a sair para a rua, parou de estudar, não quis mais estudo e começou. Ele sai para a rua, tem vezes que ele passa 3 dias fora de casa. Agora não foi porque eu acorrentei, né? Não tem como ele estar saindo, mas ele passa 3 dias usando droga para fora. A situação da Dona Maria é difícil e a cada dia que passa ela piora mais. O jovem conseguiu colocar fogo dentro da casa onde ele está agora e, com a ajuda de uma porta que ele arrancou dias atrás, derrubou uma parede. Para o coordenador estadual sobre drogas, uma alternativa seria procurar o Programa Integrado de Valorização à Vida, o Provive. Lá dentro, o atendimento inicial ele é feito por psicólogos, assistentes sociais, conselheiro em 12 passos, é feito um diagnóstico inicial e depois proposto um tratamento. Pode ser encaminhado para um serviço de desintoxicação que nós mantemos atualmente no HPM ou até mesmo encaminhado para uma comunidade terapêutica ou para um CAPS. Gilson enfatiza que dentro do programa, a família do paciente também recebe ajuda. Por mês, cerca de 200 pessoas são assistidas pelo Provive. Essa pode ser uma esperança para a Dona Maria. Lá não precisa marcar consulta, a porta é aberta, pode chegar, a hora que chegar vai ser atendida. No trabalho não faço mais nada, parei por causa dele. Então tá difícil, tá muito difícil. E eu preciso de ajuda. Não quero ver meu filho assim, que ele tá, não. Você é internado clínica japonesa. Olha, o Provive fica na Avenida Getúlio Vargas, número 285, no centro de Vitória, em frente ao Cais do Porto. 3 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em acidentes no estado. Numa das batidas, a vítima foi um adolescente de 16 anos que estava numa moto.
O veículo em que a vítima estava seguia pela rua Deolindo Perim, no bairro Itapuã. O acidente aconteceu no cruzamento com a Avenida Francelina Setúbal. Solange Madalena Cardoso Rodrigues, de 59 anos, morreu na hora. O corpo dela ficou preso às ferragens. Com o impacto, o airbag do veículo foi acionado. A vítima completaria 60 anos no começo da semana que vem. De acordo com a perícia, um dos veículos teria avançado o sinal vermelho, mas ainda não é possível saber quem foi o culpado. Câmeras de vídeo monitoramento da região podem ter flagrado a batida. A condutora era proprietária da cantina de uma escola particular em Vila Velha. Em Castelo, a batida envolveu um caminhão que transportava concreto e um carro de uma empresa. O caminhão teria perdido o freio numa curva e acabou atingindo o automóvel. O motorista do carro morreu na hora. A batida aconteceu por volta das 9 horas da manhã. O corpo foi encaminhado ao DML de Cachoeiro. Ainda no sul do estado, um adolescente de 16 anos também morreu num grave acidente. Breno Pereira da Silva seguia de moto e teria batido neste carro. O motorista disse que foi surpreendido pela moto numa curva. Outro adolescente de 15 anos, que também estava na moto, foi socorrido com vários ferimentos pelo corpo. Em Marataízes, uma perseguição policial terminou em acidente. 3 bandidos roubaram um carro no começo da noite de ontem. Eles foram localizados pela polícia na rodovia que liga Marataízes e Safra. Na fuga, os bandidos acabaram perdendo o controle da direção e o carro capotou. Os criminosos foram socorridos e autuados. Agora um alerta para os idosos. É preciso tomar cuidado ao pegar empréstimos, principalmente se for consignado. Muitas vezes, o que parece um bom negócio pode se transformar em dor de cabeça. Não era o que ela queria, mas a situação da família obrigou Dona Deusa a pegar um empréstimo numa financeira no valor de R$800. Isso foi no ano passado. Aí ela acabou se apertando com 12 prestações para pagar. A minha filha tem uma meninazinha, né, de 2 anos. 2 anos. Ela adoeceu, problema de rins, ela precisou de um dinheiro para dar andamento no médico para ela, né? Depois de devolver mais de R$2.400 para a financeira, em março desse ano a instituição entrou em contato dizendo que ela havia sido sorteada e ganhado R$150. Dona Deusa acreditou na história e pegou o dinheiro. Esses R$150 foi para mais 8 prestações de 204. Faltava uma para terminar de pagar. Aos 63 anos, uma dívida exorbitante. Situação difícil de sair. Segundo o Procon, o idoso é o alvo principal dessas instituições. Por quê? Porque geralmente o empréstimo é descontado direto em folha, o que acaba sendo um prato cheio para as financeiras. Aqui no Procon de Viana, 70% dos atendimentos a idosos são referentes a empréstimos consignados. Os empréstimos que eles vão adquirindo, eles não se importam muito com o valor da parcela. Eles pegam, por exemplo, R$100, dividem em 72 vezes. 72 vezes de R$16. Mas se você calcular, o valor final vai dar muito além do que eles contraíram. Por isso é importante ter atenção redobrada, ler bem os documentos e desconfiar de tudo que aparenta ser bom demais. E a orientação que a gente dá é que o idoso nunca vá desacompanhado a uma instituição financeira, se possível com uma pessoa mais jovem. E no ato do contrato, ele lê os contratos. Ele tem que verificar também o valor que ele está pegando, as quantidades de parcela para o valor final. Ele também, antes de contrair um empréstimo, ele tem que fazer uma vasta pesquisa. Por quê? Porque os juros variam de instituição para instituição. Não tem uma lei que determine os juros, quanto que tem que ser. Por fim, Dona Deusa procurou o Procon e conseguiu finalmente renegociar aquela dívida que definitivamente não estava nos planos. E dou conselho para os outros aí, não faz empréstimo não. Já vai chegando no final do mês, já vai pensando, meu Deus, tem que pegar aqui, tem que pagar um, pagar outro. Já não vem o pagamento, vem todo furado mesmo o pagamento, não dá. Nunca mais, tem fé em Deus. Consciência em primeiro lugar. E a seguir, mulher acusada de matar secretário da Prefeitura de Itapemirim se apresenta à polícia. Ela confessou o crime. Mulher acusada de matar secretário da Prefeitura de Itapemirim se apresenta à polícia. Ela confessou o crime e disse que matou a vítima porque estava sendo acusada de corrupção. Carla Rogéria Ribeiro, de 46 anos,
contou em depoimento que estava sendo humilhada pela vítima, o secretário de Gerência Geral da Prefeitura de Itapemirim, José Mauro Salles. O secretário foi morto no início de setembro com 6 tiros na garagem de casa. A acusada foi levada para o presídio. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, ao 12h30. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e um ótimo fim de semana.